Bom dia a todos. Diretriz 2020. Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçado nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O serviço sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto matinal do dia 12 de abril de 2020, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central, em que pedimos a Deus e a Meixo Sama a permissão e proteção para iniciarmos nossas atividades no dia de hoje. Oração, Amatsu Norito e oração messiânica. Kama harani kamzumarimasu. Kamurogi kamuromi no mikoto mochite. Sumemi oya kamuizanagi no mikoto. Tsukushi no himuka no tachihana no. Odo no ahagi hara ni misogi hara itamo. Toki ni narimaseru. Haraido no kamitachi moro moro no magagoto tsumi kegare o haraitamae kiyometamae tomao sukoto no yoshi o amatsu kami kunitsu kami yao yorozu no kamitachi tomo ni ame no fuchi koma no mimi furitatete Kikoshime seto kashikomi momaosu. Miroku o mikami mamoritamae saki haetamae. Miroku o mikami mamoritamae saki haetamae. Oshie mi oya nushi no kami mamoritamae saki haetamae. Oshie mi oya nushi no kami mamoritamae saki haetamae. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Diante desta grande purificação, sem precedentes na história, rogamos que, envolta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes, por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Kam nagara tamachi haemase. Kam nagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados e purificados,
e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Meixo Sama. Análise das toxinas. A seguir, vou explicar o que é a toxina. Em outras palavras, a toxina é sangue turvo. São nuvens espirituais. As nuvens espirituais surgem devido aos pecados e às impurezas que, evidentemente, se originam no mal. O mundo em que vivemos é constituído pelo mundo espiritual e material. Da mesma maneira, o ser humano é formado de espírito e corpo físico, e ambos, numa relação íntima e inseparável, têm por princípio a identidade espírito-matéria. Sendo assim, quando as nuvens espirituais se refletem no corpo físico, o sangue se turva, e quando este sem reflexo no espírito transforma-se em nuvens espirituais. Explicando do ponto de vista espiritual, no momento em que uma pessoa pratica mais ações, esse pecado transforma-se em nuvens espirituais, e quando seu acúmulo atinge determinado nível, sobrevém a ação purificadora na forma de doenças, calamidades ou penalidades legais. Mesmo que a pessoa consiga fugir habilmente dessas penalidades, por ser a lei de Deus absoluta, as nuvens se refletirão no corpo físico, tornando-se um grande sofrimento. É claro que a quantidade das nuvens espirituais corresponde à maior ou à menor gravidade dos pecados. Há ainda fatores indiretos. Por exemplo, quando se faz alguém sofrer, a pessoa atingida se enfurece, sente ódio por aquele que lhe causou o sofrimento e esse sônem se transmite ao espírito do malfeitor como ondas de rádio, por meio do elo espiritual, gerando nuvens em seu espírito. Ao contrário, quando a pessoa pratica o bem e alegra o próximo, o sentimento de gratidão do outro é transmitido de volta na forma de luz, e as nuvens espirituais diminuem proporcionalmente. Além disso, quanto mais o bem for praticado de forma oculta, sem que o beneficiado o saiba, maiores serão as bênçãos de Deus. Esta é a imutável lei dos céus. Já que o que vimos acima sobre o mundo espiritual é uma verdade absoluta, a única alternativa ao ser humano é crer e obedecer. Portanto, uma vez que as doenças e outros infortúnios são decorrentes da ação purificadora das nuvens espirituais, se o ser humano deseja ser feliz, ele deve deixar de fazer o mal, praticar o bem e esforçar-se para não nublar seu espírito. Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 3, trechos. Experiência de fé. Marlene Dutra de Araújo, Igreja Belo Horizonte, Jorei Center, Uberlândia, Minas Gerais. Tenho 66 anos de idade e sou messiânica há 25. Em março de 2017, estava em casa, tive um mal-estar e caí no chão. Uma perna e um braço ficaram paralisados. Perdi os movimentos do lado direito do corpo e não tinha forças para me levantar. Fui socorrida pelos meus filhos, que me levaram ao hospital, onde foi constatada alteração na pressão arterial. Fiquei internada, fui medicada e submetida a alguns exames. O diagnóstico foi acidente vascular cerebral, AVC, isquêmico, bilateral, ou seja, nos dois lados da cabeça. Os médicos disseram que o caso era muito grave e que, se eu sobrevivesse, certamente ficaria com muitas sequelas, além de estar com o lado direito paralisado. Minha língua parecia estar enrolada e eu não conseguia falar. Durante a internação, recebi assistência religiosa, mas como o período de visitas era curto, recebi apenas 3 joreis. Durante a maior parte do dia, eu me ministrava jorei. Mesmo apresentando as sequelas físicas, tive alta hospitalar, continuei recebendo assistência religiosa em casa. Além disso, ministrava jorei a mim e aos familiares e lia diariamente os ensinamentos de Meixo Sama. Tudo isso me deu forças para manter uma postura de gratidão, mesmo diante de toda a adversidade. Comecei sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e psicoterapia. Tão logo passei a andar com a ajuda da bengala, comecei a ir ao Jorei Center para receber e ministrar jorei e materializar a gratidão monetária. Fui melhorando dia após dia. Recebi a alta das terapias e fui retomando as atividades normalmente. Não fiquei com nenhuma sequela.
não faço uso de medicamentos e atualmente dedico uma vez por semana na unidade, onde pratico o jorei e faço dedicação de limpeza. Ademais, cuido de meus pais, que são idosos, estão doentes e precisam de cuidados em tempo integral. Por meio desse milagre, fortaleci a convicção na divindade de Meixo Sama e no poder do jorei. Hoje vivo com muita gratidão e, como retribuição a Deus pela vida salva, meu compromisso é continuar servindo a obra divina, ministrando jorei, oferecendo donativo de gratidão monetária e conduzindo pessoas ao caminho da felicidade. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto matinal do dia 12 de abril de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Desejamos a todos uma boa dedicação no dia de hoje. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer por estarmos aqui juntos participando deste culto. Sei que momento bastante delicado que estamos vivendo, mas espero que todos estejam bem em seus lares. Gostaria agora de ler um trecho do ensinamento que foi citado pelo nosso presidente no dia do culto mensal de abril no Solo Sagrado, que fala que cujo título Força Absoluta, que está no volume 1 do Alicerce do Paraíso, página 147, que diz assim: seria desnecessário dizer que a fonte da ação de tudo o que existe no universo é a força de Deus. A criação e a transformação de todas as coisas são a manifestação da força, e a ela se deve o movimento ou a inércia de tudo, a começar pelo ser humano. Todos os animais e até mesmo os micróbios nascem e morrem graças à força. Em suma, ela é absoluta, infinita e soberana. Vou parar por aqui, pois o assunto é inesgotável. Resumindo, o universo em si é a própria força. Assim, tecerei considerações a respeito sob diversos ângulos. Mais adiante, Meixo Sama continua, dizendo assim: o objetivo das principais religiões era, sem dúvida, a concretização de um mundo ideal. Todavia, como todos podem ver, o mundo se apresenta caótico, cheio de conflitos e de problemas sem fim, havendo uma grande distância entre o sonho e a realidade. Assim, temos que admitir que aquele objetivo está demasiadamente longe de ser alcançado. É inegável que a causa dessa situação seja a falta de força, que, por sua vez, se deve à ausência de cruzamento do vertical e do horizontal. Isso também era uma questão de tempo. E do ponto de vista do plano divino, não havia alternativa. Explicando minha missão, creio que entenderão melhor o que acabei de expor. A atividade que agora estou realizando centraliza-se no jorei. Os fiéis sabem muito bem que basta colocar no peito o Hikari, que contém um papel com uma caligrafia feita por mim, para ser-lhes concedida uma força capaz de curar até mesmo doentes desenganados. Já outorguei centenas de milhares de Hikari, e mesmo que esse número aumente infinitamente, não haverá nenhuma alteração com respeito à sua força. Essa força não se limita a curar doenças, ela também se manifesta através de incontáveis milagres do dia a dia, a reforma do espírito, a elevação do caráter, a salvação de perigos iminentes, etc. Por meio deles, é espantoso ver o aumento de número de pessoas que passam a viver uma vida cheia de alegria. A força desses milagres se origina justamente do Hikari. Então, neste momento que estamos vivendo
esse isolamento social, acho interessante a gente praticar o jorei entre nossos familiares, né? E há uns anos atrás, quando iniciei minha carreira, tive o privilégio de receber uma orientação de um reverendíssimo que, nesse dia, ele estava me explicando sobre jorei e tal, e teve um momento que ele disse assim: meu jorei cura. E até então, o que eu vinha entendendo é que jorei era de Meixo Sama. Então pensei assim: puxa, esse reverendíssimo é presunçoso, tá achando que o jorei dele cura. Mas no mesmo momento, ele olhou para mim e disse: sabe, é porque eu ministro bastante jorei e tenho convicção na atuação do jorei. Isso me marcou bastante. E depois de 7 anos, eu tive novamente um encontro com esse reverendíssimo e falei: bom, agora ele deve me orientar com outros assuntos, né, com relação à difusão, à igreja. E ele, mais uma vez, só ministrou jorei, né? Ministrou jorei, terminou o jorei. Eu falei: bom, agora ele vai me orientar. Daí ele olhou bem para mim e ele falou assim: boa missão, pode ir embora. Eu tinha saído do Brasil e ido até o Japão. E achei que, poxa vida, viajei tanto tempo e ele poderia me orientar mais. Mas a maior orientação que eu recebi foi esse jorei que eu recebi. Então, eu entendo, e desde essa época venho praticando, ministrando e recebendo jorei. Eu acho que esse é o momento de aproveitarmos essa situação e continuarmos ganhando essa força, ministrando jorei. Não esquecendo das práticas básicas messiânicas, que é a dedicação. Infelizmente, dedicação no Jorei Center não dá, mas então vamos dedicar no nosso lar, ajudando nossos familiares. Não esquecendo também da prática do belo, arrumando, deixando a casa bem ajeitada, apesar de não estarmos podendo receber visitas, mas deixando sempre o nosso lar alegre e harmonioso. Não esquecendo também da alimentação saudável, porque isso cria a nossa imunidade, fortalece a nossa imunidade. E também a gratidão, porque gratidão gera gratidão. Apesar de estarmos vivendo momentos difíceis, conseguirmos agradecer, não é? Isso que é importante. E também aqueles que desejarem materializar seu sentimento de gratidão, utilize o sistema online que está disponível no nosso site da igreja. E mais ainda, que peço, procurem seguir a programação da TV Izunomê. Logo às 10 horas haverá a apresentação do coral Mokichi Okada. Então gostaria que também apreciassem essa apresentação. E bem, hoje, domingo de Páscoa, para muitos cristãos, né? Eu acho que a grande maioria também dos brasileiros, nós brasileiros, viemos dessa tradição católica e comemoramos ou reunimos a família para esse dia. E eu acho importante aproveitar esse sentimento, esse momento também, e buscar dentro dessa simbologia do ovo, da Páscoa, que quer dizer o renascimento, a fertilidade. Mesmo o coelho também tem esse mesmo simbolismo. Então, buscar esse renascimento, fazer hoje, tirar hoje, esse domingo, para fazer a reflexão junto com a família e renascermos para uma nova vida que logo, logo se iniciará, se Deus quiser. Então, um abraço a todos e um bom domingo. Muito obrigado.